Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, hoje a gente vai falar sobre o nono fundamento da teologia, né? Pelo menos que a gente está... Não é que é na ordem aqui que a gente falou, né? E também não são só esses fundamentos que a gente vai falar nessa matéria, que eu vou falar de 10, né? Estamos no nono, então falta só mais um, mas eu acho que vai demandar mais 2 aulas do outro que a gente vai falar, e talvez até 2 aulas desse aqui, né? Vamos ver como que a gente consegue desenvolver o assunto, porque tem bastante coisa aqui, como é algo que eu considero bem importante. Então, mesmo que não dê para a gente abordar tudo nessa aula, vou devagar, vou tentando pegar bastante textos bíblicos aqui, porque é um assunto que ele demanda muita base para que a gente fale, porque a gente vai falar, a gente vai abordar do céu, da eternidade, né? Então, assim, é mais difícil de nós termos alguma coisa assim mais... aquilo que pode ser factual, né? Assim, é um fato, aquilo que a gente vê, a história comprova. Não, a gente vai falar agora da eternidade, então daquilo que não pertence, por assim dizer, a essa realidade, né? Então é por isso que a gente precisa ir bem baseado mesmo aqui nos textos bíblicos, enfim. Mas vamos lá. Então, fundamento eternidade, né? Eu coloquei até como uma pergunta aqui: o que é o céu? Né? O que é o céu? A gente vai evitar, claro, as questões imaginativas e a gente vai tentar aqui elaborar ideias, conceitos elaborados. Não tem jeito, né? A Bíblia, ela não traz detalhes, então a gente vai precisar aqui pensar, mas isso que eu digo, pensar a partir de textos bíblicos, né? E de um conceito geral. Então, assim, a reflexão, o pensamento, por que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem estar extraindo, né, algumas verdades da Bíblia, mesmo que ela não esteja direta, mesmo que o texto não seja literal, por conta de uma dificuldade de entender que nós precisamos elaborar, né, o conceito, a gente precisa refletir, pensar. Eu não estou falando no campo da imaginação, da questão da conjectura, deduções, mas assim, pelo menos ter um ponto de partida de onde a gente está começando aquela construção do pensamento, né? Então, aqui é um assunto que ele, se não tomar cuidado, a gente viaja mesmo, mas vamos tentar aqui manter os pés no chão e a cabeça lá na eternidade. Então, após o juízo final, né, aquele né, que crê em Jesus entrarão no pleno gozo da vida pela qual ansiaram, né, e ouviram Jesus dizer: venham benditos do meu Pai e recebam o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Esse texto aqui está escrito em Mateus 25 e 34, embora alguns pensem que esse texto se refere à entrada dos servos de Deus, aliás, não só dos servos de Deus, das pessoas no milênio. O milênio é aquele período, né, que na escatologia, aqueles que acreditam no milênio literal, ou seja, um período de 1000 anos, vai ser após a prisão de Satanás. Então, quando a gente vai lá no capítulo de número 20 de Apocalipse, né, fala que Jesus, o próprio Jesus, ele vai aprisionar Satanás, né, durante 1000 anos, e aí nesses 1000 anos vai ser o período do reino milenar de Cristo na Terra, né? Então, o texto lá do capítulo 20 de Apocalipse, ele dá a entender isso, fala inclusive de uma forma até bem clara lá a respeito do fato. Então, alguns pensam que esse texto de Mateus 25, melhor dizendo, a partir do 31, na verdade, né? Mas o 34 que Jesus diz assim, né? Vinde, bendiz meu Pai, possuir por herança a terra que está prometida antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, ou desde a criação do mundo, melhor dizendo, literalmente está lá. Isso se refere a essa entrada,
né? E não necessariamente ao céu. Mas alguns pensam que sim, que essa frase ela pode sim ser aplicada quando as pessoas forem para a eternidade, né? Entrarem na eternidade no final da história humana, tá? Então não é a questão de quando morrerem, porque os salvos quando morrem de fato vão para uma realidade, né? Que a Bíblia chama de paraíso, seio de Abraão, lugar de delícias, enfim, tem alguns paraíso, né? Tem alguns termos assim que a Bíblia usa. Então há uma diferença, as pessoas morrem em Cristo, dormem em Cristo, né? Que a Bíblia fala, descansam em Cristo, e aí elas vão aguardar esse período último da história humana, né? Que enquanto o Apocalipse, entre aspas, está acontecendo aqui, desenrolando aqui na Terra, né? No céu os salvos estão sendo recompensados, que é chamado do Tribunal de Cristo. Então, 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 10, se não me falha a memória, 5 e 10 é isso mesmo, 2 aos Coríntios 5 e 10, todos nós vamos comparecer ante o Tribunal de Cristo, né? Então, esse Tribunal de Cristo não é para a condenação, não é para julgamento para a condenação, é para recompensa. Então, só para a gente ir entendendo algumas questões aqui a respeito dos salvos e a eternidade, né? A gente não vai entrar na questão do juízo final para os perdidos, tá? O que a gente vai tratar aqui, esse fundamento da teologia, é a respeito da eternidade em relação aos salvos, tá? Então eu tô, talvez eu até, quem sabe, como eu falei, tem muitos mais fundamentos. Então um dos fundamentos é o juízo, né? Como eu disse, não dá pra gente tratar. Então, André, mas o juízo não dá para falar? Dava. Como também dá para falar outro. A gente esticar isso aqui uns 6 meses nessa matéria. Aí não dá, né? Talvez, quem sabe, eu faço aí um mini curso explicando de repente essas 20 bases, né? Já tem 10 aqui, eu faço mais 10 e aí vocês fazem aí uma especialização, por assim dizer. Mas vamos lá. Então eles, né? Ou seja, os salvos viverão por toda a eternidade na presença de Deus. Opa, deixa eu ver aqui que o Valdir entrou por aqui. Valdir, tu tá por aí, dá um sinal de vida, viu? Que eu vi aqui que ele entrou, mas... Aí, tá por aí, tá no áudio só, né? Tá bom, amado, fica à vontade aí. Quiser aparecer na telinha, mas se não, fique à vontade aí. Pergunta alguma coisa, dá um toque, tá bom? Mas só para falar que eu te vi aqui, meu irmão. Tá certo, meu irmão, fica à vontade. Vamos lá então, na continuação aqui, né? Então eles, os salvos, eles viverão por toda a eternidade na presença de Deus. Eu digo eles, inclui a gente, né? Nós, né? Então a partir de hoje eu vou falar nós, que é melhor, né? Ele fala eles, e a gente? Não, então vamos lá. Então nós vamos viver por toda a eternidade na presença de Deus, né? Embora as pessoas elas se refiram a esse reino como simplesmente céu, vamos viver no céu. A Bíblia ela pinta uma imagem ainda mais rica, né, de um novo céu e uma nova terra. Então vamos entender essa realidade aqui. Na provocação que eu faço, eu digo o seguinte: o céu não é o lugar para onde a gente vai, definitivamente. O céu é um lugar transitório, né? Aí eu falo, mas como assim? Até hoje eu ouvi falar que a gente vai para o céu, a gente não vai para o céu? Então vamos ver aqui. A Bíblia ela fala um pouquinho mais, dá mais detalhes, né? E alarga um pouquinho essa ideia de que a gente não vai para o céu. Vamos ver o que vai acontecer com a realidade, tá? Porque a Bíblia fala novos céus e nova terra. Então, olha só, vamos lá ver o que o texto bíblico nos traz aí, né? Então, a Bíblia ela promete uma criação totalmente renovada, tá? Que é chamada de fato, né? Serão os novos céus e nova terra que Deus fará. Isaías, capítulo de número 66, versículo 22, para a gente entender, o livro de Isaías, a partir do capítulo 63, então 63, 64, 65, 66, são passagens ali que falam muito da questão dessa escatologia, da eternidade, até mesmo como será alguns aspectos de convivência, né, na eternidade. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala até de alguns seres, né, de alguns animais, por assim dizer, na eternidade. Então não sei se aqui a gente pode de fato afirmar que isso é literal, tá certo? A questão é que lá em Apocalipse existem alguns seres lá que não são anjos, né? São seres que de alguma maneira
seres viventes. Esse é o termo que a Bíblia usa, seres viventes. Agora, dá para a gente afirmar que serão animais como nós temos aqui? Não sabemos. Eu posso falar nem que sim, mas também não posso falar que não. Mas enfim, a questão é, o Isaías 66, verso 22, está escrito assim, ó: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então olha o que a Bíblia vem falando desde o Antigo Testamento. A gente vai, lógico, para o Novo Testamento, né? Mas olha, desde o Antigo Testamento, Deus já comunicando através dos profetas, né? Não é só Isaías, a gente está pegando Isaías, mas há outros também, como o próprio Zacarias, né? Que fala bastante da escatologia do Antigo Testamento e tal. Enfim, vai falando aqui que há novos céus e nova terra que Deus vai criar, tá? Um lugar tão exuberante, né? Maravilhoso e novo, que as primeiras coisas, que a Bíblia diz, né? Quais são essas primeiras coisas? Morte, dor, tristeza e sofrimento não serão lembradas jamais, tá? Aliás, jamais virão à mente, né? No próprio Isaías 65 aqui, voltando uma paginazinha, 65 e 17, olha o que o texto diz aqui, ó. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então aqui é um ponto que eu acho bem curioso, que é assim, bom, a gente já está percebendo aqui que os textos bíblicos então são enfáticos e falam claramente que Deus, ele restaurará, reconstruirá, né? Ele vai refazer, é uma recriação na verdade, né? Então, como nós já falamos em outra ocasião, se não me falha a memória, foi lá na base, no fundamento regeneração, né? Novo nascimento, que significa ser um discípulo de Cristo, que em Cristo Deus está recriando a humanidade. Então, olha só, em Cristo Deus está recriando a humanidade. Para essa humanidade recriada, haverá também uma recriação. A gente está falando, né, de todo um ambiente que o homem ele viverá, tá certo? E aí é interessante aqui, dizendo que essa nova realidade aqui, né, essa que chama de as primeiras coisas, fala-se da nossa realidade, são as primeiras coisas, onde há tudo isso, há sofrimento, a dor, a tristeza, a fome, a morte, né, e tal. Nessa realidade celeste não haverá nada dessas coisas, ou seja, nós viveremos numa realidade que não existirá a morte, não existirá a dor, seja ela física ou emocional, por assim dizer, não haverá tristeza, sofrimento, nada disso que nos aflige aqui, tá? Nada disso haverá nessa nova realidade, né, que são os novos céus e nova terra. E é interessante que diz aqui que não haverá lembrança dessas coisas passadas. Aí alguns perguntam, André, então a Bíblia ensina que a gente vai esquecer das pessoas? Eu não posso afirmar que nós vamos esquecer totalmente das pessoas. Por exemplo, aqueles que não foram salvos, nossos parentes, amigos, enfim, né? De repente filhos, cônjuges, assim, que não foram salvos e que nós seremos totalmente assim esquecidos. Não sei, não posso afirmar. Uma coisa eu entendo que para mim é muito clara, que embora nós possamos até ter essa lembrança de que existiam pessoas da nossa vida que não estão lá, mas que essas lembranças não trarão para nós sofrimento, tá? Então não sei o certo, né? As opiniões divergem. A questão é, não a lembrança que nós tivermos, se tivermos essa lembrança, essa memória de pessoas, isso não nos trará uma tristeza, porque lá não haverá essa possibilidade de tristeza, tá? Então é possível também que não haverá essas lembranças nesse sentido aí que nos traga dor ou alguma coisa desse tipo. Enfim, mas vamos lá. É um lugar onde os céus e a terra se juntarão. Aí a gente já vai lá para Apocalipse, capítulo 21, né? Então vamos lá para o finalzinho. A gente vai ler bastante aí os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, extrair, né, alguns textos lá, porque de lá mesmo que vem aí as informações principais, por assim dizer, né, dessa nova realidade, né, onde Deus assim ele mostra para nós mesmo como vai ser essa realidade, lógico, não detalhadamente, mas alguns pontos principais que a gente consegue estar extraindo aí, e como eu falei, né, elaborando alguns conceitos, enfim. Mas o capítulo 21 de Apocalipse, verso 2, diz assim, ó: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Então olha que coisa interessante, né? Esse vai ser um lugar entre aspas, tá, amados? Porque a gente não está falando que é uma questão que vai ser um lugar geográfico de onde nós estamos, né? Mas haverá uma nova realidade, tá certo? Porque hoje nós trabalhamos com essa ideia de lugares, de tempo e espaço, não é? Aqui não é só um lugar, aliás, não é um lugar geográfico, porque não está nessa geografia, está fora dessas realidades aqui geográficas nossas, né? Ah, vai ser na galáxia, vai ser lá vai ser aqui em Júpiter, vai ser em Marte, vai ser na Terra mesmo. É uma outra realidade, é uma outra categoria, né, de estrutura, por assim dizer, tá? De parâmetros. Mas a questão é que os céus e a terra serão uma coisa só, se juntarão, porque o texto vai dizendo aqui, ó, que essa santa cidade, né, é até chamada poeticamente de Nova Jerusalém, é um termo poético, né? A Nova Jerusalém, ela desce do céu. Então olha só, o céu e a terra será uma coisa só. Hoje nós temos essa divisão. Então Deus está nos céus, na sua plenitude, né? Deus lá manifesta plenamente a sua glória, a sua santidade, enfim. E aqui esse ambiente é outra realidade. Então nós temos as questões materiais, físicas, essa criação, e nós temos a realidade de Deus que nós chamamos de céu ou de eternidade, né? Mas nesse tempo não, isso aqui se tornará uma coisa só, tá? Se fundirão céus e terra. Então olha que coisa interessante aqui. Aí diz aqui, né, o texto que eu escrevi, é um lugar onde os céus e a terra se juntarão, e uma voz vinda do trono de Deus vai anunciar o seguinte: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão seu povo, né? Nós seremos seu povo. O próprio Deus estará conosco, porque eu estou pegando literal do texto aqui, né? Que é o 21:3, né? Mas só estou contextualizando que a gente está junto também. Eles diz respeito a nós, tá? Estará com eles e será o seu Deus, né? Então assim, ó, 21:3 é o que eu li aqui, ó. Então, estou pegando o que está escrito, tá? E ouvi uma voz do céu, uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, a morada, né? Com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então veja que coisa interessante que a Bíblia diz que Deus habitará, literalmente, né? Morará, estaremos em contato direto com Deus, tá certo? Nós viveremos em sua plena presença. Nessa realidade que nós vivemos aqui, Deus, ele se manifesta, ele se revela momentaneamente na vida de cada um de nós de uma forma diferente, intensidade diferente, momento diferente. A presença de Deus literal, né? Mas é só uma pálida manifestação. É uma manifestação assim como um pingo de gota, né? De todo um oceano que a gente pode experimentar ou experienciar da presença de Deus. Mas nessa realidade não. Nessa realidade nós estaremos na plenitude da presença de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. Estaremos de fato face a face com o Criador. Então olha que coisa maravilhosa que a Bíblia nos ensina. Como eu disse, o céu e a terra serão renovados, tá? Então a gente precisa entender essa realidade. A Bíblia ela frequentemente se refere, né, ao lugar em que Deus atualmente habita como céu, né? Por exemplo, lá em Mateus 6:9, Jesus ele ensinou os discípulos a orar assim: Pai nosso que estás no céu, né? Então, onde Deus está hoje, onde Deus habita hoje, onde a sua glória hoje é plena, né? Nesse sentido, onde a glória de Deus é plena? No céu. Jesus nos ensinou a partir da oração do Pai Nosso, e a gente vai ver aqui, por exemplo, Pedro, em 1 Pedro 3:22, né? Pedro também vai falar que Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus. 1 Pedro 3:22. Então, onde Deus hoje manifesta plenamente a sua glória? No céu. É lá que ele habita, né? Então, o céu é a realidade, né? Eu ia colocar lugar, até coloquei entre parênteses aqui, lugar, mas eu gosto mais dessa expressão. O céu é a realidade, ao invés do céu é o lugar, né? Porque quando a gente fala de lugar, a gente sempre remete a uma geografia. E aí não diz respeito, como eu disse aqui, a essas questões geográficas, né? Então o céu é a realidade em que Deus manifesta plenamente, né?
e faz conhecida. Opa, deixa eu coloquei aqui, escrevi coisa que não devia aqui, foi letrinha a mais, digitei agora que eu estou vendo. Em que Deus plenamente faz conhecida a sua presença para abençoar. Então olha só, embora Ele esteja em todos os lugares, né, sua presença para abençoar é mais claramente vista no céu e sua glória é mais nitidamente vista ali. Tá? O céu é o único lugar, é a única realidade onde todos, sem exceção, o adoram. Eu escrevi tudo errado agora que eu estou vendo aqui, né? O adoram, e aqui é assim, ao vivo a gente vai corrigindo. É o único lugar onde todos o adoram, porque eu escrevo aqui, né? Às vezes não faço a revisão e eu vou lendo aqui para vocês e aí que eu vejo escrevi errado. Mas a questão é, então o céu é essa realidade onde Deus manifesta a sua glória plenamente, onde a sua santidade é contemplada, a sua santidade é experimentada por aqueles que estão lá. Ali Deus, Ele abençoa plenamente as pessoas porque estão na sua presença, né? E a presença de Deus é a própria bênção na plenitude. E é interessante que nessa realidade todos que estão lá adoram a Deus. Quem são todos? Bom, hoje a Bíblia diz que são anjos, arcanjos, querubins, serafins e, como eu disse, alguns seres viventes que nós não sabemos exatamente a quem se refere. A questão é que todos os seres, né, que habitam, que também estão na realidade da eternidade com Deus, eles adoram a Deus, e o Apocalipse vai falar isso para nós também várias vezes, né? Estão adorando lá dia e noite, dizendo santo, santo, a Ele seja dada a glória, aquela coisa toda. Então a gente vê isso no capítulo 4, capítulo 5 e outros capítulos de Apocalipse, vai nos falando isso também, né? Fora os evangelhos, né? Quando diz lá que os anjos de Deus adoram a Ele, etc e tal, tá? Então, além de fazer um céu renovado, Deus restaurará sua criação terrestre. Então a terra e os que habitam nela. 2 Pedro, vamos ler lá? 2 Pedro, capítulo de número 3 e verso 13. Então, 2 Pedro 3 e 13. Olha só, a Bíblia diz que além dos céus, né, esse lugar de vida, de plenitude, né, que não entra nada que não seja vida e que não reflita a natureza e a glória de Deus, também haverá, também Deus fará um ambiente terrestre, por assim dizer, da mesma forma que é no céu. Então serão novos céus e nova terra, e serão uma coisa só, né, como a gente tem falado aqui. Mas 2 Pedro, capítulo número 3, versículo número 13, deixa eu só me achar aqui também, né? Então, 3 e 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Vocês estão percebendo nesses versículos todos, não há assim, novo céu ou nova terra. Sempre aparece juntos, né? Novos céus e nova terra. Justamente para se referir, olha, vai ser uma coisa só, novos céus e nova terra. Sempre os textos, textos diferentes, Antigo Testamento, Novo Testamento, autores diferentes, mas sempre trazendo a mesma afirmação, né? Que haverá sim novos céus e nova terra, tá? Então só para a gente entender, porque às vezes a gente é tão bombardeado com a ideia de que o céu, isso aqui vai ser totalmente destruído. De fato, inclusive Pedro, né? Aqui mesmo no capítulo 3, a gente leu 13, mas se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver que de fato Deus trará o juízo de tal maneira nessa criação que isso aqui vai ser destruído, né? A fauna, a flora, a gente lê Apocalipse lá, isso é claro, as taças de Deus, né? As trombetas lá tocando, que são os juízos de Deus sendo executados e tudo mais, vai destruir os seres viventes no mar, vai destruir as ervas, as árvores, as frutas, o ar aqui vai ficar insuportável, irrespirável, o superaquecimento global, enfim, uma série de cataclismas acontecerá na Terra, onde a vida ficará inviável. Então a gente sabe de fato que esse mundo vai sofrer o juízo de Deus a ponto de ser destruído, né? Onde não haverá possibilidade de vida, ações demoníacas, enfim, um monte de coisa acontecerá aqui. Então isso na realidade mas a Bíblia também fala que haverá então uma restauração da terra, né? E aí, claro, mas tudo isso vai ser transformado, porque a glória de Deus envolverá essa criação de uma maneira a restaurá-la, né? A ponto de que não haverá nenhuma possibilidade de nada que se deteriorar como há hoje.
Então, qual é o paradoxo que nós vivemos hoje? Para a vida continuar, há morte, né? Por exemplo, onde uma árvore morre, onde uma semente morre, aliás, onde ela morre, aí surge a vida da continuidade, não é isso? Então você tem a morte, você tem a vida. Se a semente não morrer, não tem a vida da árvore, né? Não dá a continuidade. Existe, os seres humanos vão morrendo, e os que vão morrendo vão deixando seus frutos, que são os filhos. Então a morte e a vida é uma realidade que nós experimentamos aqui, ela é inevitável, não tem jeito, né? É o que nós experimentamos hoje. Mas na Novos Céus e Nova Terra, não, aí a realidade é outra, né? Então, ainda aqui pensando nessa questão da restauração da criação aqui, a gente volta para Apocalipse capítulo 21, só que agora o verso 1, né? Nós lemos o 2, agora a gente vai ler o 1. Junto com 2 Pedro 3:13, nós lemos Apocalipse 21 em 1, tá? Diz assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro, ou seja, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Perceberam que coisa interessante? Ó? Outra vez o texto vindo trazendo as mesmas expressões, né? Novos céus, nova terra, e falando aqui, né, o acréscimo, o primeiro céu e a primeira terra já passaram, não tem mais, não existem mais, né? O mar, o oceano já não existe mais. Olha só, a terra aqui dos montes, os vales, os continentes, isso aqui não existe mais nessa nova realidade. Veja que coisa interessante, a afirmação bíblica é muito incisiva, é muito objetiva e é muito clara, amados, né? Mas vamos lá. Paulo, ele escreve em Romanos 8:21, a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não mais haverá espinhos e ervas daninhas. Então eu estou juntando dois textos, né? Primeiro, Romanos 8:21, junto com Gênesis 3:18. Então, Romanos 8:21, dependendo da versão que vocês tiverem aí, não vai estar natureza criada, né? Vai estar criatura. Então eu até peguei aqui nessa versão aqui, que é da NVI, tá? Aqui eu estou na mão aqui, inclusive, né? A Bíblia que eu estou física aqui, ela está criatura, que é Almeida Revista Corrigida, né? Então, a própria criatura e tal. Mas nas melhores versões vai estar a própria natureza criada ou a própria criação, tá? Mas não se referindo ao homem, e sim mesmo essa criação aqui. E Paulo vai dizer, né? Então, essa própria natureza criada, ela será libertada dessa escravidão da decadência, né? Que se encontra agora, olha só, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, né? E aí a gente pega Gênesis 3:18, né? Onde Deus introduz o juízo após o pecado do casal e além do juízo no sentido que atingiu os homens com a morte, o cansaço, as limitações físicas, né? Que a mulher ia ter um aumento da conceição, né? Não a conceição que é a mulher, tá? Piada sem graça, né? Terá um aumento, né, no seu parto, né? E o homem também teria muito desgaste em conseguir tirar o alimento da terra, aquela coisa toda. E a própria terra, ela seria muito estéril, difícil. O homem teria que arar a terra, teria que plantar, teria, enfim, uma série de ações para que a terra ela pudesse gerar o fruto. E nessa terra ia ser gerado também muita coisa que não serviria para o homem, que aqui é colocado como espinhos e abrolhos, né? Ervas daninhas, que é o que acontece hoje muitas vezes, né? Então a pessoa vai lá e planta e tem lá praga, tem lá ervas daninhas, né? Que impede o homem de colher o fruto para o seu sustento. Então, só para a gente entender como essa criação ela foi afetada. O pecado não só afeta o ser humano, o pecado afeta tudo, toda a criação, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, inclusive aqui, quais são essas afetações. Então, esses espinhos e ervas daninhas, né, com os quais Deus julgou o pecado, nem haverá, e outras situações da natureza que trazem destruição, como os furacões, tornados, inundações, secas, terremotos. Então, o paraíso será restaurado, amados. Nessa nova criação, nessa recriação, nessa novos céus e nova terra,
Não vai haver isso que há hoje aqui, né? Tempestade de neve em lugares aí onde o frio é intenso. Não haverá um sol tão escaldante, onde, por exemplo, no deserto do Saara e em outros lugares também. Não haverá esses furacões que destroem cidades. Não haverá terremotos que destroem também, tsunami, enfim. Todas essas questões que trazem destruição, essa nova terra, não haverá nada disso. Será uma plenitude. O paraíso que o homem vivia lá na criação, lá na primeira criação, né? Que é essa nossa que a gente ainda está, tudo isso vai ser restaurado, como lá no plano original, que a gente vai ler daqui a pouco aqui, tá? Então aqueles que vivem nessa terra renovada, é interessante, terão corpos novos e glorificados, que nunca vão envelhecer, não vão se debilitar, não vai haver enfermidade, doença nenhuma, tá? Então, com a maldição do pecado removida, né? Porque assim, tudo isso que nós sofremos hoje aqui, é como eu falei, é resultado do pecado. O pecado do homem que entra lá no primeiro casal, né? Mas toda essa maldição do pecado vai ser removida. Deus vai arrancar dessa nova realidade tudo isso que aflige hoje, né? Então, toda essa criação será devolvida ao seu estado original, que a Bíblia diz em Gênesis 1:31, que era muito bom. Então, em Gênesis 1:31, mostra lá que Deus cria no sexto dia, né, conclui a sua criação e ele declara, é muito bom. E assim, uma coisa é eu falar, nossa, muito bom. Uma coisa é o Valdir falar, oh, tá bom, hein? A irmã Sandra falar, tá bom. Outra coisa é Deus falar, é muito bom. Então, né? E olha só que diferença. Se o Criador perfeito, ele cria, ele diz, é muito bom, então, de fato, era perfeito. E essa perfeição será devolvida a essa criação. Então, tudo aqui, amado, será restaurado de uma maneira plena, perfeita. Aqui não haverá absolutamente nada que gere angústia, morte, dor, sofrimento, nada, absolutamente nada. É um ambiente totalmente diferente do que nós conhecemos até hoje, né? E olha que coisa interessante, o próprio homem terá também um corpo perfeito. Isso quer dizer que não haverá cansaços, não haverá enfermidades, doença alguma, uma gripe. Nesse ambiente todo, nessa criação toda, não haverá um vírus, uma bactéria. Olha que coisa interessante, amados, né? Então a gente não vai ficar doente, a gente não vai envelhecer, nós vamos de fato ter um corpo que não experimentará cansaço, fadiga, desânimo, nada disso, amados. Mesmo porque a nossa mente será equilibrada psicologicamente falando de uma maneira perfeita. Não haverá crises, angústias, paranoias, né? Não haverá surtos, distúrbios, ansiedade, depressão, nada dessa. Amados, nós seremos perfeitos. Dá para imaginar um negócio desse? Então, nós seres humanos seremos perfeitos em um ambiente perfeito. Então, olha só como Deus restaurará todas as coisas. A salvação não diz respeito somente ao ser humano. A salvação diz respeito à redenção e o resgate de toda a criação. Então, às vezes a gente só fala, só ensina e só ouve essa questão, né? Jesus veio para salvar o ser humano. Que não é mentira, é verdade. Tá certo, não tá errado não. Mas não é apenas isso. Eu ia falar só como se fosse então, só o homem. Não, graças a Deus, né? A gente é o principal dessa história toda, né? Mas a questão que não é apenas o ser humano, tá? É um todo, é um resgate, é uma restauração de um todo, amado. O sangue de Cristo, a obra de Cristo propõe restaurar nos céus, na terra, a Bíblia vai dizer, né? Todas essas coisas serão restauradas. Então lá em Romanos mesmo, capítulo 8, é que a gente leu Romanos 8 e alguma coisa, né? Mas tem lá no mesmo texto essa declaração aqui. Quer ver? Vamos ler lá? 8, é que a gente leu acho que o 21, né? Mas aqui um pouquinho mais para baixo, ó, verso 22 e 23. 22, 23? Vamos ver, acho que é o 22 só. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Até agora. Não só ela, 23, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos
em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então é interessante que no verso 21, 22 e 23, o texto, Paulo vai dizer o seguinte, que tudo vai ser restaurado, essa criação e nós também. Olha só, então a criação geme também. Essa criação está afetada pelo pecado, porque quando Deus cria tudo isso aqui, criou tudo perfeito. E o pecado veio e afetou a criatura e a criação, né? Então só para a gente entender aqui todo esse processo de resgate. Bom, a vida nos céus e terra renovados, né, incluirá muitas das coisas boas da vida aqui na terra. Isso aqui eu acho bem interessante a gente pensar. Ó. Só que muito melhores, né? Todos comerão e beberão na ceia das bodas do Cordeiro, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, verso 9, né? Então, algumas pessoas, elas pensam assim, nossa, tipo, no céu não vai ter nada assim de alimento? Vai, nós vamos se alimentar. A Bíblia diz isso aí, né? Muitas coisas boas que são feitas aqui na Terra, elas vão continuar nessa nova realidade que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Muitas coisas, inclusive o alimento, não é, amados? Então o alimento, se Deus quiser só que a gente sobrevivesse, o alimento fosse só para sobrevivência, Deus não nos teria dado o paladar, ou Deus não teria dado a variedade, né, dos gostos que nós temos em diversos alimentos. Está entendendo, amados? Então, isso que Deus nos deu é para, de fato, nos dar prazer, nos dar alegria, né? Tem gente que come por uma necessidade, tem gente que aprecia os sabores, consegue apreciar os sabores, as bebidas, as comidas, né? Agora, nós somos tão prejudicados por uma visão tão mesquinha, religiosa, né, de algumas correntes e pensamentos teológicos, que a gente remete assim, tudo o que não é oração, jejum e Bíblia, isso não é bom, tudo que é da carne é ruim. Olha que hipocrisia, porque a gente não gosta de uma boa comida, a gente não gosta de uma boa bebida, né, um calorzão, um suco lá de maracujá, geladinho, mas como é bom, né, aqueles que gostam lá de uma picanha, né? Mal passada. Ao alho. Olha aí, ao alho. Nossa, até língua estranha que a irmã Sandra fala, né? Sentiu aí a presença no estômago, né? Aquela língua estranha no estômago assim, ó. O intestino falando em mistério e tal. E essas coisas são uma bênção, é que a gente vai remetendo tudo, distorcendo o que a Bíblia ensina, né? E a realidade a gente é desequilibrado, na verdade. Ou a gente vai para uma carnalidade, ou a gente vai para uma falsa espiritualidade e alienação das coisas, né? Mas a Bíblia propõe esse equilíbrio. E hoje, inclusive, se a gente for assim amadurecendo como a Bíblia propõe, a gente vai entendendo que as coisas aqui são para nós aproveitarmos de fato com equilíbrio, fato, né? Claro, porque há pecado em tudo. Então você pode comer demais e pode pecar. A Bíblia chama isso de glutonaria. Você pode beber demais e se embriagar. A Bíblia chama isso de embriaguez e pecado. Mas se você faz as coisas equilibradas, você está desfrutando daquilo que Deus nos deu. A sexualidade é a mesma coisa. Só me parece que essa questão da sexualidade no céu não vai ter não, tá? Eu acho isso uma pena. Mas o que acontece? Eu vou falar um negócio aqui, amados, que assim, tem que tomar cuidado, esse negócio aqui é gravado e só Deus sabe quem vai ter contato, né? Mas fazer o quê? O pensamento teológico é para provocar a gente, também ninguém precisa concordar com tudo que eu falo, né? E o que eu falo não é de mim mesmo, por assim dizer, eu estou dizendo que há sim alguns pensadores aí na teologia que eles pensam que a sensação na eternidade, a sensação, preste atenção aqui, tá? A sensação na eternidade será de um orgasmo sem fim. Olha que coisa curiosa, né? E alguns assim que a gente fala, meu Deus do céu, tá falando de orgasmo, como se fosse um pecado, né, amado? Isso dentro do casamento, do propósito do casamento, é uma bênção de Deus. É Deus que cria isso aí, não é? Não foi Deus que criou em nós as zonas erógenas, né? O próprio orgasmo foi Deus que nos deu. Isso é uma bênção de Deus, isso não é do diabo. Isso não é pornografia, né? Isso é uma sexualidade sadia. Glória a Deus, que bênção! Já pensou se nós não tivéssemos, né, a questão
do orgasmo, então o sexo seria uma coisa meio estranha, esquisita, só para procriação? Não. Então quando a gente lê Cantares de Salomão, por exemplo, né, é porque a gente assim como eu vou dizer, não é cultura, né? A gente é de uma tradição bem moralista, uma tradição, né, onde a gente coloca o sexo como pecado. Né? Até alguns pensam assim, nossa, mas o Adão lá, o pecado dele foi ter relação sexual com sua esposa. Alguns chegam nessa conclusão que para mim é uma coisa totalmente absurda, né? Mas hoje o sexo, a gente fala de sexo na igreja, nossa, cheio daquela questão, fica meio corado, dá aquela vergonha, meio assim, né, mede as palavras e tal, é uma coisa bem cheia de dedos, né, eu brinco, né, a gente fala cheio de dedos e tal. Não, amados, a sexualidade, o sexo, é uma bênção de Deus, é Deus que cria os hormônios, né? E eu brinco assim com jovens, né? O que você sente aí no seu corpo não é demônio, é hormônio. Só precisa controlar isso, né? Só precisa submeter isso aos parâmetros de Deus e tal. Mas só para a gente entender que algumas coisas, né? Eu não estou falando do sexo, tá? Estou falando da questão de atividades que nós temos aqui na Terra, que elas, nessa realidade, melhor dizendo, né, vou escolher aqui a palavra Terra, nessa realidade que nós vivemos, nessa existência, que elas terão uma espécie de continuidade na eternidade. Uma delas é a alimentação. Calma que a gente vai ver outros textos aqui que vão confirmar isso, tá? Ó, Jesus uma vez, ele disse, né, que mais uma vez ele beberia do vinho com os seus discípulos. Está escrito em Lucas capítulo 22, verso 18. Jesus disse, vamos lá no texto? É que eu não estou com a versão aqui das melhores, a NVI, a NVT, Lucas 22 e 18. Elas vão trazer algumas expressões mais claras, né? Mas vamos pegar aqui na minha mesmo, nessa Almeida Revista Corrigida. Se você tiver uma melhor aí, se tiver mais explicado, vocês me ajudem aqui, tá? É a mesma. É a mesma, Revista Corrigida, né? Valdir, se tiver uma outra versãozinha aí mais esclarecedora, fala pra gente, tá? Mas na minha aqui, 22 e 18, passei aqui da página. Porque eu vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aqui na minha tá fruto da vide. Da de vocês aí tá igual também? Deixa eu pegar aqui, atrás de mim. Deixa eu pegar a mesma coisa, a NVI aqui, ó. Aliás, deixa eu... É a mesma, né? Valdir, a sua é a mesma aí também, né? Também. Deixa eu pegar aqui então a eletrônica, que eu já comparo várias versões aqui, só para a gente entender. Vamos lá rapidinho, deixa eu ver se não demora aqui para abrir o aplicativo, que aqui pelo menos já pego e já comparo 3, 4, né? Tem esse recurso aqui. Se demorar muito, eu deixo para lá. Vamos ver aqui que o negócio... Bom, deixa eu pegar a Hoje física. vai parar? Oi? Hoje não vai ter pausa? Vai ter pausa? E vai ter agora. Ó, o texto aqui de Lucas, capítulo 22, verso 18, tá? Peguei aqui algumas versões, né, que eu considero serem boas, né, eu digo as traduções confiáveis. A NVI, ela vai falar do fruto da vide, né, da videira, tá? A NTH vai falar, beberei deste vinho. A Almeida atualizada, beberei do fruto da videira. A NVT, né, nova versão transformadora, vai falar, beberei do vinho, né? E o fruto da videira aqui é o próprio vinho mesmo, tá? Porque a gente culturalmente, né, principalmente as igrejas de linha pentecostal, que são a maioria no Brasil, elas são abstêmias, né? Ou seja, não autorizam, não ensinam, né, a respeito do tomar o vinho em si, né? Como eu disse, a Bíblia ela reprova a embriaguez e não o vinho em si, mesmo porque Jesus, os discípulos e culturalmente todo judeu até hoje, os crentes na Europa, né, na grande parte dos países da Europa, quase ou todos, melhor dizendo, né, bebem vinho, é cultural. Agora a embriaguez que é o grande problema, que a Bíblia adverte sobre a embriaguez, mas não consumir o vinho. A comida, a mesma coisa, né? O que a Bíblia adverte é você comer exageradamente, enfim. Mas a questão que eu quero falar não é nem essa questão se é lícito ou não. Estou dizendo que, olha como Jesus ele fala, ó, estou comendo e bebendo com vocês hoje aqui e vou tornar a fazer isso lá no reino do meu Pai, lá nos céus, lá na eternidade. Só para a gente entender aqui que haverá de fato, né, essa questão de alimentos.
Ó, o rio da água viva, né, a água da vida, melhor dizendo, fluirá no meio da rua principal da cidade. E a árvore da vida produzirá 12 tipos de frutos, um a cada mês. Está escrito em Apocalipse 22, 1 ao 3. Ó. Voltando lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e 3. Diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, ó, haverá um rio no meio da praça, da cidade, melhor dizendo, né? E nesse rio, de uma banda a outra, a árvore da vida estará lá. Aquela árvore da vida, lá do princípio da criação, né, que o homem comia e ele tinha a vida eterna. Então, essa mesma árvore da vida aparece aqui, ó. Olha que coisa interessante. O homem nunca será autônomo, né? Então, assim, o ser humano na eternidade não terá vida em si mesmo. Ele sempre dependerá de Deus. E Deus coloca essa provisão da árvore da vida justamente para dar não só a vida, mas a saúde a todos. Olha que coisa interessante, né? Então a gente vê que haverá lá uma produção de alimento, a própria natureza fará isso. Haverá lá água, um rio de água viva. A gente não pode jamais falar que serão semelhantes, ou melhor, que serão como essas que nós temos aqui. Eu digo alimentação, água, essas coisas que são aqui. Talvez chegando lá a gente perceba que é bem parecido, mas a questão é, lá é tudo perfeito, né? Então, por exemplo, aqui a comida se estraga, lá, fato que não. Aqui há coisas ruins, há alimentos ruins, fruta que não amadureceu, um alimento que apodreceu, uma água que não é limpa, né, não é potável, enfim, lá não. Havendo tudo isso, e eu entendo claramente que a Bíblia diz aqui por esse texto que haverá tudo isso, só que será tudo perfeito, amados. Olha só que coisa interessante, né? Então, as bordas do cordeiro, a alimentação. Então, algumas coisas na eternidade, elas vão de fato serem semelhantes ao que nós vivemos aqui, ao que nós temos aqui, né? Principalmente aquelas coisas que contribuem para a vida. Principalmente não, todas as coisas que contribuem para a vida. E lá só contribuirá para a vida tudo o que nós fizermos. Tá? A gente vai ver, na próxima aula não vai dar mais tempo, né? Mas a gente vai falar sobre outras questões. A música, né? Se continuará tendo a música, produção artística. O que a Bíblia fala dessas coisas? Então, espere a próxima aula. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade